Deixa eu abrir aqui. Estamos entrevistados, ambos. Aqui, ó, trilha Já começou Transmantiqueira. bem, já começamos bem. Vamos lá, estou à disposição. Vou começar me apresentando, porque acredito Tá, que a maioria das pessoas que estejam aqui já me conhecem, outras não. Eu sou a Kika, eu cuido da parte de comunicação e de parcerias da Transmantiqueira. Aí encontrei o Fred nas redes sociais e fiz um convite para ele estar participando aqui com a gente e vou deixar ele se apresentar. bom, pessoal, boa noite, né? É um prazer enorme estar falando aqui com vocês, né? Quem está assistindo aqui. Se dispor a ouvir alguém é sempre um privilégio, né? Então, agradeço de coração. Estou aqui à disposição, né? E falar um pouco da Cordilheira Verde, um pouco da Mantiqueira, que é uma grande paixão minha, né? Eu sou montanhista, sou chileno, moro no Brasil, tenho mais de 25 anos de montanismo, e aí vai, né? Mas vamos lá, estou à disposição. Ah, joia. Primeiro, você sempre fala Cordilheira Verde, eu tenho curiosidade, por que Cordilheira Verde? Olha, na verdade, chamo carinhosamente Cordilheira Verde, porque, bom, quando a gente fala em cordilheira, a gente sempre remete a alguma coisa nevada, alguma coisa com neve, gelo, né? E não, na verdade, cordilheira é uma cadeia de montanhas, né? E aqui no Brasil a gente só não tem montanha acima de 3.000. E a Mantiqueira, ela reúne uma sequência de montanhas, né? Uma sequência bem extensa, aliás. E tem muito verde. Eu já trouxe europeus para cá e eles ficam encantados, né? Eles falam green, green, não, muito verde. E aí, na verdade, pegou a Cordilheira Verde. Eu chamo ela carinhosamente realmente com um sentimento muito pessoal, assim, muito particular, né? Por isso que eu chamo de Cordilheira Verde. Ah, joia. Eu falei uma coisa, pessoal, se vocês quiserem ir perguntando durante a live, fiquem à vontade, eu vou tentar visualizar que a letra é minúscula, mas a gente vai tentando responder, ou se não, no final, a gente deixa um tempo só para as perguntas. Fred, vamos lá. Vamos Acompanhando lá. você, vejo que a sua filosofia de vida é montanha. Eu queria saber como Isso. você começou no montanhismo. Olha, eu considero que a minha vida hoje em dia é montanha. É óbvio que o universo ser humano não é só um percentual dedicado a isso, né? Mas eu diria para você que meu dia todo ele é voltado e envolve a montanha. Eu falo que a minha filosofia de vida é montanha porque ela me influencia em tudo, né? O aprendizado que ela me deu, a vivência, as experiências, ela é parte integral do meu trabalho, né? Eu levo muitas pessoas para a montanha, e em especial a Mantiqueira, a região da Serra Fina, a Serra do Papagaio e outras regiões. E então não tem como fugir disso. Eu respiro montanha, sonho montanha, desejo montanha, leio montanhas, mas também leio outras coisas do universo ser humano, né? Gosto muito de música, gosto muito de livros, né? Assisto muito, gosto muito de me inteirar tudo que acontece no mundo. Mas não dá para separar. Acho que se tem um sinônimo para mim é montanha mesmo. É Fred igual a montanha, igual a vida, igual a paixão. Por isso que agora eu já vou até fazer o convite para ser embaixador da Transmantiqueira. Nossa, eu aceito. Eu fico super orgulhoso e aceito com todo o coração e toda a paixão pelo seguinte: eu tenho uma relação com a Mantiqueira enorme, enorme por quê? Pelo seu povo, por o povo que mora na região, pelos seus costumes, seus hábitos, que eu vou citar daqui a pouco nas próximas perguntas. Então eu fico super feliz e muito grato pelo convite a você, o Hugo e o Luiz, né? As pessoas muito bacanas, um projeto fantástico, aliás, que para mim, bom, eu explico daqui a pouquinho. Boa. Fred, como você conheceu a Mantiqueira? Olha, é uma história muito engraçada, porque eu nem trabalhava ainda com montanha, eu vivia a montanha, ou seja, a montanha para mim era a minha fuga. Como a maioria das pessoas faz, era, apesar de chamá-la de fuga, era um encontro, né? Então eu fugia do cotidiano do urbano para poder me reenergizar. Eu lembro que nessa época eu chegava segundas-feiras para fazer reunião no mundo corporativo, eu trabalhei muito tempo no mundo corporativo, fui diretor de marketing, e para fazer reunião eu voltava energizado, né? E as pessoas todas estressadas. E qual que era meu refúgio aqui no Brasil?
era a Mantiqueira. A Mantiqueira, para mim, é uma paixão. Eu vou há mais de 30 anos para lá, né? Eu lembro de algumas coisas detalhadas, assim, como eu descobri, por exemplo, a Serra Fina, né? Eu lembro que estava indo para a região de Auruoca e estava voltando. E na estrada, passando por Passa Quatro, vi lá, nossa, que pico lindo aquilo lá. E eu parei, entrei na cidade, perguntei, olha, como chama aquele lugar? Aí me falaram que era Pedra da Mina. Eu falei, como eu subo lá? Olha, não sei. Ninguém sabia. Isso eu estou falando que há mais de 25 anos, imagina, sei lá, 30. Era novidade, ninguém nem tinha entrado, pouquíssimas pessoas entravam lá. E até que me acrescentaram um guia que eu respeito demais, que é o Guto, né? O Guto da Serra Fina, ele que acabou me mostrando e me ensinando, inclusive, o trajeto, para depois aí ter uma longa história que não parou até hoje, né? Joia, olha, estava nascendo, você já estava na trilha. Tô brincando. Sabe uma coisa que tem bastante gente que tem dúvida, que na outra live teve algumas perguntas que eu deixei passar e não respondi. Quem que pode estar fazendo as trilhas, assim, por onde começar, um setor da Transmantiqueira que você indica para as pessoas que estão iniciando, se pode criança, adolescente, se tem recurso, qual trecho você indica, que na verdade você conhece bem, né? Claro, olha, eu considero a Cordilheira Verde, a Mantiqueira, e aí em específico agora a Transmantiqueira, o seu trajeto fantástico, um projeto excepcional. Para iniciar, eu acho que assim, ela é muito democrática, porque ela oferece para todos os perfis de pessoas. O único conselho que eu dou antes é assim, se prepare, né? Vá ao médico primeiro, pergunte se não tem algum problema de saúde, algo do gênero, que é fundamental você se entender, você se conhecer. E aí você pode começar. E um lugar que eu indico, mas assim de cara para começar, que eu tenho uma grande relação com ela, é o Pico do Lopo. Pico do Lopo, essa região de extrema. Meu Pico do primeiro e Lopo. único ainda. Ah, a região de Extrema, Itapeva, sabe, Joanópolis ali, é uma cordilheira muito linda, uma serrinha pequenininha, mas ela é muito imponente. E tem o cume do Pico do Lopo, que é um cume lindo, tem um visual 360, a gente vê a represa de Joanópolis. Um lugar que eu indico para começar, a região de São Francisco Xavier, né, a região de Monte Verde, até a região de Campos do Jordão, né? E, bom, mais para frente, você pode falar, mas Fred, só isso? Não, tem mais para frente, para pessoas um pouquinho mais intermediárias, Kika, a gente pode ir para a região de Passa Quatro, a região de Piquete, né? Que você tem trilha Itajubá, que tem trilhas curtas, pequenas, né? Que você pode fazer pelo mesmo dia e voltar, você pode ficar numa pousada, inclusive ajuda o pessoal local, não é? Você sobe, volta, desce, se alimenta bem, come, sempre se hidratar numa boa trilha, né? Você quer coisas mais pesadas para essa evolução na Mantiqueira, você tem ótimas opções, né? Você tem ali a Serra Fina, que para mim é a travessia mais top e mais difícil do Brasil, considero ela assim por várias situações, né? Uso ela para, inclusive, para treinamento e aprimorar pessoas que vão para alta montanha comigo. E a Serra do Papagaio, mais ainda, você tem um pouquinho mais longe, tem outras travessias que são de médio porte, vamos chamar, como a Chapada das Perdizes, como a Iruoca Mindurim, né? E até uma extensão que vai até, para você ter uma ideia, até a Carrancas, ou seja, ela te oferece para todos os níveis, todos os tipos. E equipamentos, hoje em dia no Brasil a gente tem vários equipamentos, sejam ele nacional ou importado, e acessível. Eu acho que a gente vive um momento muito legal para se iniciar, né? Apesar do momento intro que a gente vive agora, né? Que é o isolamento devido à pandemia, eu acho que quando isso passar, é o momento ideal para você realmente começar a fazer essas trilhas, iniciando por elas. A primeira que eu indico é o Lopo. Fica a 80 quilômetros de São Paulo, para você ter uma ideia. E é o nosso terceiro setor, fica em Extrema. Porque tem a Cantareira Tá. antes, Atibaia, e depois vai para a Extrema. Aliás, você falou na Cantareira? Desculpa, você falou na Cantareira? Para quem mora aqui em São Paulo, é um lugar espetacular. Eu treinei muita corrida de aventura ali. Eu dava 9 voltas subindo e descendo. Tem um trajeto ali que tem em torno de 9 a 11 quilômetros, para você ter uma ideia. Ou seja,
e ela é toda asfaltada, né? Nesse caso, como é um parque mais urbano, mas é o melhor parque para mim que eu conheço aqui em São Paulo, e não só em São Paulo, eu considero um dos melhores parques daqui da América do Sul. Ah, joia. Outra coisa que você falou que vai até Carrancas, ele está estendendo até Itumirim agora. Então vai um Nossa, essa pouquinho região é lindíssima, né? A mais região de para Carrancas, frente. cheio de trilhas curtinhas e cheio de cachoeiras, né? A gente pode chamar Sim, de um paraíso de cachoeiras ali, né? sim. O pessoal tá mandando aqui da Serra Fina, um pouquinho mais É, para frente a gente vai falar da Serra Fina. tá bom, tá bom. Né? Porque eu já fiquei Claro, sabendo que claro. você já foi mais de 70 vezes para a Serra Fina, hein? Foi. Já Já foi mais de as 70 pessoas estão vezes. falando para levar o cocô de volta, conduta Sim, consciente. com certeza, Né? com certeza. Chititube. É isso. A gente já deu até algumas dicas na nossa página e no site também já tem algumas dicas da conduta consciente. Que, na verdade, já expliquei. Na outra não é regra, é apenas um Claro. conselho, Uma sugestão. uma Você quer que eu sugestão. fale disso agora? Posso falar? Pode? Ó, Serrafina, você me perguntou, pô, eu já tive lá mais de 70 vezes. Sim, esse ano, na verdade, já fui umas 74 vezes, né? Eu não tinha essa curiosidade de contar, mas alguns anos atrás, umas pessoas falaram, pô, Fred, você já veio tanto pra cá, quantas vezes você vem? Eu falei, pô, você sabe que eu nunca contei? Aí comecei a buscar no meu histórico, né? Tenho tudo detalhado, e cheguei a 70, na época tinha 60 e poucas vezes, né? Esse ano passaria para os 75, né? Então, por aí você vê a minha relação com esse lugar e a relação especial com a Serra Fina aí que você citou. E com relação a fazer o cocô, pessoal, eu entendo o seguinte, quem melhor cuida do lugar é quem conhece, né? E assim, a gente que visita lá, nos últimos anos, tenho ficado muito triste em ver situações não só de lixo e sujeira, mas de atitudes e de pessoas sem nenhuma condição de entrar numa Serra Fina ou até numa Serra do Papagaio, ou, pior ainda, Marins e Itaguaré, onde eu presenciei um incêndio lá, que eu disse para a pessoa que ia dar algo errado e acabou dando errado. Né? Eu estava em outro lugar, mas eu vi de longe, mas eu não esqueço desse dia. Então, assim, você ter ética, pensa o seguinte, você está no planeta Terra. Qual é a nossa casa? É o planeta Terra. Tá, eu moro em São Paulo, eu estou indo para a natureza. O que faz parte da nossa casa? Aquele lugar. No caso, estou falando da Mantiqueira. A Mantiqueira faz parte da nossa casa. A gente aplica a educação nossa, da Sim. nossa casa, onde? Lá, no ambiente natural que a gente vive. Por quê? Eu não sou diferente do lugar. Eu sou natureza. Eu sou, né? Então a gente não pode se excluir dela. Então por isso que a gente tem que cuidar. O Chititube é uma ótima alternativa, né, para causar mínimo impacto. Né? Então a gente coloca nossos detritos, vamos falar, dentro daquele Chititube e a gente carrega até o final da trilha sem problema. Assim como o nosso lixo. Sim. E tem a dica, eu postei essa semana de como fazer, os procedimentos que deve fazer, então dá para levar a viagem inteira com vocês. Com Cocô de certeza. volta. O pessoal está perguntando aqui dos treks, depois eles vão ficar, tem algum, o Itatiaia já tem disponível no nosso site. E em breve, quando estiver pronto, a gente vai disponibilizar tudo no site. Aí eu vou enviando informativos pelo Instagram e pelo Facebook. Acho que é mais fácil a gente se Maravilha. comunicar. Fred, eu queria saber qual a sua visão do nosso projeto, que agora você faz parte também. Olha, eu entendo e de cara, quando eu me inteirei dele, para mim eu considero ele um dos principais projetos que a gente tem na América do Sul. E comparo ele com outros projetos que eu conheço e de alguma maneira eu participo, né? Por exemplo, a rede de trilhas no Chile, o pessoal está fazendo um projeto que está juntando todos os parques do Chile. O mesmo acontece, sabe onde, Kika? No lado argentino, né? E tem um projeto que deve unificar a Patagônia inteira como uma só, tanto o lado chileno como o lado argentino, uma coisa só. Ou seja, isso me dá a sensação, o sentimento, sabe de quê, Kika? E pessoal que está me ouvindo, a gente precisa ter esse sentimento que a divisão política é uma divisão imaginária, né? E não é uma divisão real, porque o planeta é nosso, a gente está aqui, a gente vive aqui, a gente que fazer parte dele.
né? Então, eu comparo a Transmantiqueira, por exemplo, a esses projetos. E assim como a rede de trilhas que tem nos Estados Unidos e em outros países do mundo, isso coloca a gente, né, assim como a Transmantiqueira, a Transcarioca e a rede de trilhas do Brasil, no mesmo patamar das outras, né? A única diferença, assim, o quanto eu apoio, o quanto eu me esforço, o quanto eu me dedico, o quanto eu participo, né? Eu acho que, assim, todos que estão ouvindo a gente aqui, se vocês puderem divulgar este projeto e participar dele, nem que seja publicando uma foto do lugar, né, já vai ser fantástico. Então, para mim, Kika, esse projeto Transmantiqueira, eu comparo como os principais projetos de rede de trilhas da América do Sul do planeta, ou seja, não fica nada devendo a nada, né? E, na verdade, você tem bastante experiência na América do Sul, né? E aí, Não. assim, tem como fazer um comparativo da Mantiqueira com Sim, as trilhas de lá? cortou um pouquinho o seu áudio, mas assim, é um comparativo, sim, eu considero, por exemplo, a gente tem aqui as principais trilhas, né, na Transmantiqueira, que eu considero, por exemplo, a Serra Fina, a Serra do Papagaio, e tem outras trilhas, Marins de Itaguaré, né, a gente vai mais para baixo, para a Chapada das Perdizes, a Iruoca Minduri, a que vai até Carrancas, né, e outras pequenas trilhas, tem uma que sai de Joanópolis, vai até, se não me engano, São Francisco Xavier também. Ou seja, essas trilhas não são muito diferentes, por exemplo, de como uma trilha no Chile. Eu vou te falar, por exemplo, a Patagônia, que eu ando muito, Navarino, né? Cerro Castillo. São trilhas, a diferença é climática, mas o atrativo natural e o atrativo do lugar modificam a forma de geri-la, ou seja, a gestão dela só, em termos de conteúdo, elas estão tão bonitas, tão grandes quanto elas, né? Como eu disse agora há pouco, eu tive a oportunidade de trazer alguns europeus para cá, eles ficaram, assim, encantadíssimos com a Serra Fina, né? Eles estão acostumados a andar em Campo Nevado, subir e descer, né? Com gelo, pedra e tudo mais, avalanche, etc. Não, aqui tinha o quê? Tinha tudo verde. E sabe o que eles falavam? Andar naqueles bambus é mais difícil que andar na neve. Né? Hoje em dia a trilha está um pouquinho mais aberta, mas é uma dificuldade. Então eu comparo as principais trilhas. Para mim não tem diferença nenhuma. Ah, você vai falar, Fred, você prefere estar lá numa travessia gelada ou numa travessia numa Cordilheira Verde? Para mim é diferente. São paixões, são duas paixões com sentimentos emocionais diferentes. Eu considero a montanha e essas trilhas com personalidades próprias, que nem uma pessoa. Joia. E, na verdade, a Transmantiqueira, para quem não sabe, vai passar por 3 estados, São Paulo, Minas e Rio, e 47 municípios, se eu não me engano. É 47? Sim. 47 Imagina. municípios. Então, assim, é bem grande, dá 1.200 quilômetros de trilha. Então, assim, Gente, mas você deve ter um 1.200 favorito, quilômetros. né? A minha, por enquanto, é o Lopo, porque é a única que eu... Você tem uma Olha, favorita? eu tenho sim. É difícil falar que lugar de favorito. Eu vou te falar pela relação sentimental. A minha eterna paixão é a Serra Fina. Mas eu gosto demais de Marins de Itaguaré, que eu comparo, sabe a quem? Me parece uma Serra dos Órgãos pequenininha, que não é na Mantiqueira, mas para mim, uma das mães da Mantiqueira. A Marins de Itaguaré é uma travessia mais técnica, mas você sabe qual a paixão que ultimamente está me arrebatando? É a Serra do Papagaio. Para mim, Serra do Papagaio, Pico do Papagaio, ultimamente tá me movendo. Eu sinto uma vontade, uma saudade de estar lá agora, né? Mas em breve a gente deve estar passando por ali, né? Joia. Eu tô vendo que as pessoas estão perguntando ainda do Trek. A gente ainda não conseguiu disponibilizar todos no site, mas já tem alguma coisa lá, assim, já está com bastante conteúdo. Eu acho que vale a pena ir lá dar uma conferidinha. Da trilha a gente já falou para que. O Fred, uma coisa que eu me perdi aqui, se tem idade para começar a fazer trilha? Não, imagina, não tem idade. Essa coisa de idade, pessoal, é coisa mental.
Eu já fui para a Serra do Papagaio com uma pessoa de 65 anos, uma pessoa com bom condicionamento físico, boa condição de saúde, né? Já fui para lá, para você ter uma ideia, para a Serra Fina com uma pessoa, sabe o quê? Ela tinha joelho tripartido. Sabe o que é a rótula tripartida? Foi com joelheira, orientação médica e fomos embora. Né? Eu tive uma outra experiência. Sim, ou seja, isso da idade e limitações físicas é como você administra. Aliás, eu adoro um desafio desse tipo. Você sabe que uma vez eu tive a oportunidade de guiar, não foi aqui na Mantiqueira, mas vou citá-la como exemplo só para vocês entenderem que essa coisa de idade é relativa, né? E condição de limite físico. Eu guiei 6 pessoas deficientes visuais. Você sabe o que é isso? Não me deram um trabalho. Eu ficava sem graça, porque primeira vez que eu fazia isso, então foi uma experiência inédita para mim. Então eu fui com cuidados no extremo, mas eles me passaram tanta segurança que eu fiquei, juro, eu perdi o rebolado. Uma das poucas vezes que eu perdi o rebolado, mas nessa, eu confesso, eu perdi o rebolado e aprendi com eles, e fomos embora juntos. Abracei e fomos embora, terminamos a travessia. Né? Então, essa coisa de idade, gente, esquece. É para criança, é para jovem, para adulto, para idoso, para todos. A Transmantiqueira e a Mantiqueira oferece, de maneira geral, para todos os perfis opções. Né? Então, não se prenda nisso, tá bom? Fora as pessoas que a gente conhece, né? Durante o percurso, as histórias. Ah, isso é fantástico, né? As pessoas que nem assim, eles ficam preocupados com a sinalização em questão aos guias. Mas, assim, sempre é muito bom ir com guia por questão de segurança e por questão da história. Eles contam lenda, o que acontece, o que tem na cidade. Então, não é só você pegar sua mochila, montar a lancheira, né? Que normalmente tem bastante gente que faz isso e aí não compra das pessoas que precisam desse turismo e não conhece mais nada, assim. Eu acho meio ruim. Eu gosto de conhecer as pessoas, saber da história. Então, assim, os guias são fundamentais, assim, pro... vai estar sinalizado? Vai, mas você não vai saber nada. O que é o lugar? Eles apontam, você sabe o que é isso? Aqui tem a lenda, pedra, não sei o quê. Então, vale a pena. Então, perguntando também, Fred, qual dica você dá para uma formação de guias para trilhas de longo curso? Tá, olha, eu vou falar primeiro do assunto que você falou, depois me lembra, por favor, que eu respondo a pergunta. Você tocou num ponto que, para mim, eu acho que é um ponto alto deste projeto, porque ele não é a Transmantiqueira não é um projeto somente da formação de uma rede de trilhas, né? Ela tem uma essência que eu acho que é especial, que é o quê? O desenvolvimento sustentável dos lugares por onde ela passa, né? O que seria isso? Bom, é simplesmente, quando você vai lá, usar os serviços locais, deixar, de alguma maneira, dinheiro, lucratividade para o ambiente. Eu vou te explicar de uma maneira simples. Eu, quando viajo pela América do Sul, vou para Cerro Castillo, ou vou para Guayguas, ou vou para outros, eu conheço todas as trilhas, conheço várias vias de ascensão em montanhas na América do Sul, mas eu uso pessoal local. Por quê? Porque eu estimulo a economia local, eu contribuo com a economia local, eu contribuo com as pessoas. E esse é um dos sentimentos da Transmantiqueira aqui, né? na Serra da Mantiqueira, que é o quê? Juntar uma rede de trilhas, mas principalmente estabelecer uma relação próxima e curta para desenvolver a economia local, desenvolver a pousada. Sabe a tia Maria que faz aquele doce gostoso? E quando a gente desce a montanha, você vai lá e compra? É como quando eu desço em Baipendi e lá no bairro da Vargem tem uma pessoa lá que faz pastel, a gente compra comida, reabastece, se energiza, compra queijo local, né? E depois a gente vai embora. Isso se chama desenvolvimento sustentável. Agora, a pergunta, a formação de guia, né? Qual é o nome da pessoa que fez a pergunta? Você sabe? Deixa eu ver aqui, peraí, que eu vou voltar um pouquinho. Juliane. Tá, Juliane. Juliane, obrigado pela pergunta.
Olha, Juliane, no Brasil a gente não tem uma grande escola de formação de guias, né? A gente tem, na América do Sul, existem alguns lugares. Se você quiser depois, se quiser entrar em contato comigo, pode procurar pelo WhatsApp ou através do meu Instagram, Fred Zuclerc Expedição, né? Que eu posso indicar alguma coisa. O que eu aconselho no Brasil? Eu acho que pessoas, você querer trabalhar com isso, primeiro, você precisa entender o quanto você se relaciona com os lugares que você vai estar, né? Porque tem muitas situações num guia que você gerencia que não aparece. Somente aparece a foto, aparece que ele sabe o caminho e ponto. Não. Um guia você tem que entender de planejamento, você tem que entender de relacionamento com as pessoas, gerenciamento de conflito, gerenciamento de uma estrutura que tem numa expedição, gerenciamento de a conjuntura dela. Você precisa ter um plano A, precisa ter um plano B, um plano C, e ter um plano que você inventa na hora. Por aí você vê que é muito mais que isso. E tem uma outra coisa, você gosta de pessoas? Se você gosta de pessoas, já é um bom caminho. E tem mais uma ainda que eu acho que é mais complicado. Eu que fui do corporativo, gerenciar projetos era fácil. Agora, e gerenciar sonhos, como que é? Gerenciar sonhos não é fácil, é difícil. A gente, às vezes, não recebe só aplausos, né? E a gente tem que saber ouvir. Tem dias que a gente só ouve, a gente se posiciona e ouve. E tem dias que a gente tem um ponto mais à frente. Mas assim, infelizmente, no Brasil a gente não tem grandes escolas de guias. Eu pretendo no futuro ter uma escola de guias. E aí, quem sabe, colaborar com o Brasil nesse sentido. Circuito de Serras de Ibitipoca, falando que a gente precisa conhecer, não sei se você já conhece, a Travessia da Bandeira entre a APA Boqueirão da Mira e o Parque Estadual Serra Negra. Falou que é Olha, linda. eu conheço o Parque Estadual e conheço a região de Ibitipoca. Essa travessia que ela citou, não conheço. Aliás, se puder me mandar dados sobre ela, eu agradeço. Teria o maior prazer em realizar, né? Porque essa região é lindíssima, né? Aliás, um dos lugares que eu até recomendo para iniciar em trilhas, né? Em trilhas de curta duração, coisas assim, né? Essa travessia não conheço, não posso falar dela, mas já me despertou a curiosidade. Tá, então fica a dica aí pro Circuito das Serras para mandar pro Fred depois. Outra pergunta aqui, estão perguntando quantos parques vão abrir. O Itatiaia, eu sei que era para ser hoje, né? Dia 8, só que por conta de como está a pandemia, ainda está sem previsão. Tá fechado também ainda. está sem previsão. E os demais eu não sei responder, mas todos estão em processo aguardando, né? Não tem como. Quero só fazer um comentário. Olha, eu acho que assim, independente da nossa grande vontade de voltar para os parques, né? E a pergunta ali é específica, se está aberto o parque, eu acho que eu quero citar uma analogia de um amigo meu, que é o Ivan. Muita gente já recebeu esse vídeo, eu tenho o prazer de conhecer o Ivan, conheci ele no Peru, ele é montanhista, ele é equatoriano. Ele mandou um raciocínio muito simples, que eu queria citar. Olha, imagina que a gente vive esse momento do isolamento, intro, né, como se fosse uma ascensão. Tá? O Ivan citou muito certeiro. A gente está na ascensão ainda. A gente não chegou no cume, no topo. Né? E quando chegar no cume, no topo, o que acontece? Bom, tem a descida, não tem? A descida seria o quê? Talvez a retomada da nossa vida pós-pandemia. Talvez seja o quê? Uma possível ida para um parque. Só que se vocês não sabem, tem uma estatística que uma boa parte de acidentes de montanha, de média e alta montanha, acontecem quando? Na descida. Então, acho que a gente, antes de querer voltar, a gente precisa se preparar para chegar no cume e depois da descida, saber lidar como vai ser a retomada e com todos os cuidados possíveis. E aí sim, uma aventura um pouco mais segura e uma aventura que a gente consiga se reencontrar com ela. Eu sinto muita falta também, mas eu uso da minha vivência na montanha para poder lidar com essa minha ansiedade. Teve uma pessoa que é Baumeyer, falou que sempre vai lembrar de você na Serra Fina, dizendo que quando você acha que está no limite, ainda tem muito mais. É verdade.
Verdade, verdade. Você sabe que eu tenho três amigos, são preparadores físicos, aliás, os três me treinaram, que é o Marcos, o Christian e o Betão. E eles sempre exigiram, né, da minha pessoa, e isso eu não esqueço mais. É assim, eu falo para mim, quando você acha que você está no limite, e eu aplico isso. Na verdade, a gente tem um caminho muito mais longo. Por quê? Porque a zona de conforto nossa, principalmente no urbano, é muito básica, muito rasa. A gente raramente é testado na cidade ir além. E quando você vai para a natureza, montanha, você ultrapassa esse além que na cidade para você é tranquilo. Então, quando você acha realmente que está no limite, ainda tem muito mais. Boa. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Deixa eu ver. Estão perguntando da preparação física para fazer. Na verdade, eu sou formada em Olha, educação física. você quer Não comentar? sei, você falou, normalmente você vai subir, você vai estourar a panturrilha, você vai descer, vai estourar a canela. Então, assim, faz, que nem o lobo, você faz, você vai ficar uns 2 dias com dor, mas depois passa, vale a pena, assim. Então, assim, é sempre bom se preparar antes, porque pega. Na Eu verdade, sempre falo, planejamento, né? Uma é, da conduta claro. consciente é planejamento, você saber o que vem pela frente antes. Então, assim, é fundamental, né? Você planejar, saber o que tem que levar, quanto de água. No Lopo ainda dá para abastecer bem as garrafinhas durante o trajeto, mas Você sabe que, você sabe que eu sempre falo que você tem que começar assim, quer fazer trilhas, quer fazer isso, tem que estar do bom para cima. Né? A partir do bom para cima, aí sim você está em condições. Nunca do bom para baixo. Né? Claro, treinar, ter o hábito de caminhar ajuda demais. Né? Existem outros fatores que ajudam muito numa condição, numa travessia, como por exemplo, Papagaio, Serrafina, Marins da Taguaré, ou algo afins na Mantiqueira, que é o quê? A manutenção da energia, que tem a ver com a alimentação. Então não é só físico. E tem um outro atributo, o mental. O mental é fundamental. Outro dia um amigo meu falou, até foi numa live, ele perguntou, pô, a montanha, a mente move montanhas ou a montanha move você? Eu diria que os dois. Essa relação é muito estreita. Mas eu digo certeiramente, nunca vá para a montanha na condição física do bom para baixo, sempre do bom para cima. boa. Estão falando aqui que a Serrinha do Alambari está aberta. Mas, assim, não sei responder, não vou ficar devendo essa pergunta. Vamos lá. Como você está se preparando para volta amanhã? Como você está se preparando aí na quarentena? O que você tem feito para quando se Olha, preparando aí para quando voltar? tem que treinar, tem que se exercitar. Eu acho que assim, você sabe que o primeiro impacto que eu tive foi muito brusco, né? Eu voltei de uma temporada grande e muito boa na América do Sul, e eu tinha um planejamento extenso aqui no Brasil, né? E o primeiro impacto para mim realmente me fez exercitar o que eu faço na montanha. O que que é? Reavalia a condição real e atual. Não é? A gente faz isso em momentos críticos na montanha. Então fiz isso. Depois, pô, não pare de fazer as coisas que você fazia e acrescente novas para alimentar o seu dia. Então, fazer exercício é uma condição primordial para você. No mínimo, manter o corpo em movimento. Porque se você ficar uma semana deitado, sentado no sofá, você que é preparadora física, Kika, você sabe que depois de uma semana ou duas, o corpo já muda seu movimento, sua Sim. condição dele. Então, você tem que se manter ativo. Né? Lembra do treino que você fazia em casa, lá na academia, ou que você faz cotidianamente? Né? Eu, por exemplo, eu não tenho saído para a rua. Eu, de verdade, eu levo muito a sério esse momento. Então, fico em casa, eu só saio para poder, como chama? Para poder ir ao mercado. Somente para isso, só para o mercado. E em casa, bom, tem pezinho, tem elástico, tem algumas coisas que dá para improvisar. Flexão, sabe aquelas coisas que tem que fazer? E tem que fazer. Na Né? verdade, Aliás, tem muito eu deveria. recurso.
hoje. Eu deveria fazer até muito mais. Eu acho que até ando fazendo é pouco, né? Mas o que, que eu acrescentei na minha vida? Mas o que, que eu acrescentei na minha vida? Acrescentei novos projetos, novas ideias, leitura, né? Pra você ter uma ideia, às vezes eu saio aqui fora, aqui no jardim da minha casa, só para andar de lado em lado, para sentir o mato. Felizmente, na minha casa tem muito verde, então dá para perceber, isso me faz muito bem, né? O pôr do sol, não perco o pôr do sol no fim do dia. Tá demais, tá lindo. Por quê? Tem muito menos carro e o ar tá menos poluído. Eu moro, vou falar, não sei se infelizmente, eu moro atualmente em São Paulo, então a gente, quando vê o céu assim, fica espantado, diferente quando a gente mora próximo à natureza, né? Sim, na verdade, Fred, até quem quer saber de preparação física, tem muitos recursos hoje. Eu mesma eu tenho alunos que são do Rio de Janeiro, São Paulo, eu tenho bastante, e que antes da pandemia eu já dava treino à distância. Então, assim, você tem seu professor, entra em contato, tem aplicativo, dá para montar treino específico para quem. Porque, assim, às vezes o que as pessoas não têm conhecimento, que eu posso te dar um treino e te prejudicar. Então, assim, eu vou te Claro. fortalecer uma coisa e vai te desestabilizar de alguma forma na montanha, assim. Então, sempre conversa com o profissional que você treina, que você faz academia, que dá para montar um treino legal. Aí, agora na pandemia, não dá para dar desculpa. Tem muita coisa que dá para fazer em casa. Vou puxar a sua orelha agora até. Não, mas olha, eu vou te falar, eu me movimento sim. Quando eu falo que eu deveria fazer mais, é porque eu sou muito, como eu vou te explicar, eu sou muito dedicado, eu sou muito Caxias, assim. Eu vou na academia, eu fico 1h30 na academia ou 2 horas fazendo o meu treino. Gosto de fazer ele concentrado. E eu tenho um preparador exigente, ele exige, e eu não consigo ficar 1h30, 2 fazendo, né? Então, eu sinto falta, aliás, muita falta disso. Para você ter uma ideia, você vai ficar feliz. Para mim, ir na academia é como se fosse uma faculdade que eu vou levar para a minha vida inteira, até eu ficar velhinho. Muito bem. Entendeu? Fico feliz. Vamos lá. Depois também, se alguém tiver qualquer dúvida de treino, também me coloco à disposição, podem entrar em contato. Tanto no da Transmantiqueira, que sou eu que... Posso falar uma coisa? Pode. Eu queria falar de uma coisa muito legal, né? Que eu estava pensando, e outro dia me fizeram essa pergunta, se eu comparava o povo... Por exemplo, eu ando muito nos Andes, né? E se eu achava que no Brasil tinha alguma referência em relação, por exemplo, ao povo da montanha, né? E imediatamente, para mim, me lembrou que eu acho que a região onde eu encontro mais, e aí é pessoal, é uma opinião pessoal, porque eu transito por essas regiões, mas é óbvio que talvez tenha outros lugares que me lembrem. Mas para mim, imediatamente, que me lembra os nativos dos Andes, como por exemplo no Peru, no Chile, ou na Argentina, ou na Bolívia, né? Que é aquela coisa que você está andando, de repente, você encontra uma casinha, tem uma pessoa que mora lá, a pessoa bate um papo com você, um papo tão inteligente, tão sincero, tão simples, nunca te viu, mas te recebe com um sorriso, que você ganha o dia. O lugar que eu tenho, que eu comparo, sabe o quê? Fica exatamente na Mantiqueira, e não é porque a gente está falando dela, não. É porque eu acho que a região da Mantiqueira, ela consegue reunir situações, e para mim me trouxe, por exemplo, alguém já ouviu falar em Inhaxica? Inhaxica, sabe o que é, gente? É uma santa, e é uma santa negra, que eu conheci como? Conversando com o Diomar, que faz transfers para mim, passando na região de Ibaipendi, que estava tendo uma procissão linda, independente de religião, que coisa mais linda. Outro dia, uma pessoa de Minas, né, da região de Lavras, mandou, que é uma pessoa que viaja muito comigo, teve um gesto que eu consigo enxergar no mineiro, essa coisa carinhosa, essa coisa atenciosa, essa coisa, sabe? Que, de maneira geral, o brasileiro tem, mas essa região de Minas, ele falou, estou mandando um café para você, porque eu considero um café um abraço líquido. Aliás, é o Johnson, um abraço, Johnson. Então, para você ter uma ideia, eu ganhei a semana quando eu ganhei o café. Estou
tomado café praticamente todo dia um pouquinho dele para poder aproveitar o máximo do abraço líquido. Então eu queria destacar essa coisa do povo da Mantiqueira, que é um povo muito acolhedor, né? Porque amarrado ali nas montanhas, né? Nas cachoeiras locais. Sim, o Fred, eu acho que agora a gente tem pouco tempo, acho que a gente vai ter uns 10 minutos no máximo, que a gente começou um pouquinho Tá, atrasado. Eu vou passar aqui algumas perguntas. tá. Estão perguntando, Fred, se a sua empresa de montanhismo é só você que gerencia, planeja, guia, etc. Olha, Vou hoje deixar você respondendo, Fred, e vou lendo as demais perguntas devido ao tempo. Tá bom. Quem que está perguntando? Jeca Montanhismo? Jeca Montanismo. Isso. Olha, queria saber o nome. Jeca, me escreva no pessoal, no WhatsApp, fique à vontade. Olha, Jeca, eu venho do mundo corporativo, né? Eu tenho uma experiência enorme nisso. Fui diretor de marketing, fui gerente de produto, fui gerente de planejamento, trabalhei em alguns países aqui fora do Brasil, né? Eu posso dizer para você o seguinte, o mundo mudou demais, né? O mundo hoje em dia não é mais como antes. Eu tenho uma base corporativa enorme, mas tenho uma base de gestão muito forte. E tenho uma base de conhecimento, de gerenciamento de situações. Hoje, um bom gestor, uma boa empresa, não precisa ter 1000 funcionários com ele, não precisa ter 10, 15, 20 funcionários. Isso é uma metodologia antiga, eu diria, né? Eu, por exemplo, as expedições que faço pela América do Sul, eu tenho uma rede de vários amigos meus que são guias e montanhas que trabalham comigo, né? E no Brasil, idem, né? Aliás, vários deles, inclusive, foi eu que formei, não é? Aliás, uma das respostas que eu queria dar, que perguntava sobre escola de montanha, quer aprender sobre montanismo? Viaja com os principais e melhores guias que você considera de montanha, na Transmantiqueira, ou na Mantiqueira, ou onde for. Encare isso como um curso. Pessoal, não escolha guia por preço. Quem escolhe guia por preço não dá certo. Escolha pela qualidade, pelo conhecimento, pela estrutura, pela experiência, né? Não quer dizer que alguém novo não tenha boas condições. Claro, tem, né? Mas mesmo assim, não escolha por preço. Isso é o primeiro termômetro, sabe de quê? Que o nosso mercado ainda é um bebê, né? Porque você vai para o Chile, você vai para a Argentina, você vai para onde for. Os melhores guias, eles custam. Né? Bom, vamos lá, continuando na resposta da Jeca. Então, como a estrutura hoje, por exemplo, de relação com o cliente via WhatsApp, via e-mail, né? Via videoconferência, você estreitou isso. Você não precisa ter uma loja oficial aberta, que isso já é arcaico, no meu ponto de vista, como empresário e como empreendedor. Né? Eu cumpro meus papéis fiscais, cumpro todos os meus papéis da maneira adequada, sem precisar ter uma grande estrutura. Eu tenho meu escritório que fica na minha casa, que é aqui, de onde estou gravando. Né? E tem uma estrutura de quê? Tenho toda uma estrutura de um escritório de uma empresa. Né? Eu me relaciono com uma rede de fornecedores, que é, por exemplo, na Mantiqueira, né? Que é o pessoal que faz transfer, que é a pousada que me acolhe. Eu não preciso de um funcionário para isso. E outra, eu não trabalho por quantidade, eu trabalho por qualidade. Né? Eu acho que as pessoas que decidem viajar com uma empresa e querem ir para a natureza, para a montanha ou algo do gênero, já são pessoas diferentes. Elas já têm um nível de pensamento diferente. Para ela, não é importante ficar na cidade. A cidade é importante, faz parte da vida dela, mas ela tem uma relação estreita com a natureza. Então, ela procura essa condição. Né? Então, de maneira bem simplista, você hoje não precisa ter uma grande estrutura para ter um negócio. Tá? Eu tenho várias pessoas que eu contrato que trabalham comigo, e a maioria deles eu formei. Joia. Agora a gente está com pouco tempo, então falando para você se você conhece a Canastra. Acho que depois a gente marca outra live, tira mais dúvidas. Então, perguntando de questão de alimentação e condicionamento físico, pode ser o próximo tema da nossa live. Pode ser. Fico à disposição. Olha, Canastra é uma paixão que eu tenho há mais de 25 anos, porque foi um dos primeiros lugares que eu visitei de travessias e trekkings. Eu conheci a Serra da Babilônia, lá quando eu fui para fazer rapel, sabe onde? Numa cachoeira que se chamava Cachoeira Antônio Ricardo.
O senhor Antônio Ricardo é um senhorzinho que já na época devia ter quase 90 anos. Talvez hoje nem seja vivo, né? Mas sou apaixonado por essa região. Tem um grande amigo, aliás, que é o Helder, que ele é guia do parque lá. Um grande abraço para você. Você é uma inspiração para mim. Adoro você, adoro as suas fotos e tudo mais. E é, inclusive, um dos roteiros que eu iria lançar agora na minha volta, né, antes da pandemia. Infelizmente, a pandemia chegou e vai ficar adiado para quando liberar, né? Queria falar uma coisa só. Pessoal, você sabe o que significa mantiqueira? Significa, em tupi, gota de chuva. Não esquece. Por quê? Gota de chuva, porque na região da Mantiqueira a gente tem grandes fontes de água e criam cachoeiras e rios, né, que alimentam o quê? A região toda em torno da Mantiqueira. Aqui é tempo. Então, Posso me despedir? A gente deixa para a próxima live, né? Quanto falta? Daí eu já anotei aqui, então pode ser que depois na próxima a gente consiga responder. Outra coisa que é uma frase que eu utilizo na minha marca, né? De treinamento funcional. Eu gosto bastante. Suba montanhas, não para que o mundo te veja, mas sim para ver o mundo, né? Porque eu acho que com certeza. é isso. Você tem que fazer as coisas por você e não para o mundo, né? Então eu gosto Eu bastante. acrescentaria que é para descobrir o mundo e para você se descobrir, né? Sim. Posso me despedir? Pode, por favor. Queria agradecer você, Kika, obrigado, né? Você é ótima, você é fantástica, o Hugo, o Luiz, o projeto. Queria agradecer meus apoiadores, que é a Deuter, que é a Columbia, que é a Dr. Shape, que é a Spot, que é a Aztec, que é a Nepal, Montanismo, Mundo Terra, um beijo carinhoso, um beijo. Agradecer a todo mundo que participou, mandou as perguntas e ficou esse tempo todo com a gente. Obrigado e espero encontrar vocês na próxima. Muito então boa. É isso, gente. Obrigada. Obrigadão, Fred, de coração. Obrigado mesmo, de coração. Obrigado. Tamo junto. Tchau, gente. Valeu.